abrir para Ele, nós precisamos chamar Ele para Ele participar de tudo isso. Nós precisamos abrir o nosso coração e dizer para eles aquilo que nós precisamos, para que Ele possa nos ajudar. Ele está no lugar certo, Ele não está dormindo, Ele não está adormecido, não. Quando os discípulos estavam lá dentro daquele barco, o barco estava sendo conduzido por Jesus. Mas quando Jesus leva aqueles discípulos para atravessar de um lado para o outro, Jesus quis ensinar algo para eles. Amém? Eu não sei o que você está passando, eu não sei talvez o que você tem colocado no seu coração. Hoje você estando aqui nesse ambiente, aqui, sabe? Eu não sei o que está acontecendo na sua vida particular, no seu relacionamento, no seu casamento. Mas hoje eu posso te dizer algo que Jesus pediu para me falar. Jesus está conduzindo esse barco. Jesus está na direção desse leme. Olhe para Jesus, não tenha medo da tempestade, não tenha medo do vento, não tenha medo da água que está entrando nesse barco, porque Jesus está no controle. Ouça a voz dele, busque ele, tenha relacionamento com ele, busque a presença dele, busque a palavra dele, se firma na palavra dele. Amém? Então hoje eu queria convidar você aqui, nesse início de culto, nesses minutinhos aqui que o pastor está me dando. Vamos unir a nossa fé, vamos orar aqui pela nossa casa, pela nossa família, vamos orar pelos nossos parentes, pelos nossos entes queridos, vamos orar pelo nosso coração, vamos orar para que esse vento cesse, sabe? Para que venha calmaria sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre os relacionamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre a tempestade que muitas vezes está dentro de nós, perturbando, machucando a gente. E a gente está ali, Jesus, o que está acontecendo? O Senhor não está vendo que isso vai nos matar? O Senhor está dormindo? Não, Jesus não está dormindo. Ele veio naquela cruz, morreu por mim, por você. Todas as promessas seladas para a nossa vida já estão cravadas há 2000 anos atrás. Então eu preciso me encher de ânimo, eu preciso me encher de alegria, eu preciso me encher de paz. Jesus dormia, porque ele tinha paz, ele tinha tranquilidade. Mas nessa travessia de um lado para o outro, Jesus estava ensinando aqueles discípulos: ei, eu estou aqui, é eu que estou no controle. O barco, ele é controle. Jesus estava no lugar certo onde se controla o barco. E os discípulos que estavam lá, passando por esse processo com ele, tiveram medo. Amém? Então eu queria que você se posicionasse agora. Se posicionasse. Quero que você, juntamente comigo aqui, e com todos os irmãos que aqui estão, coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos, acalma o seu coração. Sabe, se você chegou aqui nessa noite com a tua mente completamente perturbada de tantos problemas, de tantas dificuldades, muitas vezes medo, muitas vezes incredulidade a respeito da tua vida, a respeito da tua família, a respeito da tua casa, a respeito desse relacionamento, a respeito do teu casamento, a respeito do teu trabalho. Eu não sei qual a tempestade, eu não sei qual é o vento, eu não sei as águas agitadas que estão dentro de você nessa noite. Mas eu posso te dizer uma coisa: Jesus está no controle. Jesus está no controle. Jesus quer ouvir você falar o que você precisa. Jesus quer ouvir você falar o que te dói. Jesus quer ouvir você falar aquilo que está sendo uma tempestade para você. Porque Ele está no controle do leme da tua vida, Ele está no controle do leme da tua casa, Ele está no controle do leme dos teus filhos, Ele está no controle do leme do teu relacionamento, dos teus sentimentos, de tudo aquilo de medo que vem sobre o seu coração todos os dias. Ele está no controle desse leme. Jesus não dorme, Ele estava ali no momento de descanso, mas é porque Ele queria ensinar os discípulos. Ele queria ensinar e hoje Ele quer nos ensinar tantas coisas, para que nós venhamos nos alicerçar na palavra, na verdade, naquilo que a palavra vem trazer luz para tantas áreas das nossas vidas. Meu Pai, eu quero te pedir agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré,
Vai de encontro com cada família, o lar dessas pessoas que aqui estão, Pai. Pessoas que estão aqui muitas vezes deixaram filhos lá em suas casas, Senhor. Deixaram preocupação, deixaram familiares, sabe, que muitas vezes estão trazendo tanta preocupação, Pai. Nós pedimos agora a Tua intervenção sobre esses lares. Nós pedimos agora a Tua intervenção sobre essas casas, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre parentes, entes queridos, pessoas que estamos lutando pela fé, para que venham receber a salvação, para que venham receber um reconhecimento do Senhor, Pai, como Deus e único Salvador na vida deles. Senhor, alcança, Senhor, cada dificuldade, seja no trabalho, seja, sabe, no dia a dia, no diário, nos sentimentos, Pai. Nas tempestades de sentimentos que vêm sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, todos os dias querendo tirar, Senhor, a nossa identidade de filhos e filhas amados pelo Senhor. Pai, vem sobre esse sentimento, muitas vezes que tenta sufocar pessoas aqui, Pai. Sentimento de depressão, de ansiedade, de medo do amanhã, de medo se vai conseguir ou não vai conseguir, Pai. Entra com a Tua intervenção agora, Jesus. Traz paz sobre os corações aqui, Pai. Traz paz que excede todo entendimento humano. Traz alegria sobre os corações. Que cada coração aqui esteja repleto para receber a semente da Tua palavra, Pai. Aquilo que nós deixamos lá em casa, aquilo que nós deixamos, Senhor, para estar aqui, que está preocupando a nossa mente e o nosso coração, que nós venhamos confiar no Senhor e entregar nas mãos do Senhor agora, Pai. Envia os Teus anjos lá, Pai. Envia, dê ordem aos Teus anjos a respeito da nossa família. Dê ordem aos Teus anjos a respeito da nossa casa, do nosso lar, dos sentimentos, do relacionamento. Todas as coisas que veio para trazer mágoa, Senhor, tudo aquilo que veio trazer dor no nosso sentimento, no nosso coração, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Cessa agora esse vento, cessa agora esse mar agitado, cessa agora como Jesus repreendeu, nós repreendemos agora em nome de Jesus esse vento que tentou se levantar contra as famílias que aqui estão para buscar da Tua palavra e do Teu amor, Pai, do entendimento da Tua verdade. Cessa agora esse mar agitado, essas águas que estão adentrando, Pai, que muitas vezes nós estamos tão desanimados, nós estamos deixando essas águas adentrar dentro do nosso lar, dentro dos sentimentos, dentro do nosso coração, Pai, que vem trazer desânimo, medo, distração, Pai. Cessa agora em nome de Jesus. Vem a abundância agora, Pai. Vem a tranquilidade, vem o Teu amor, vem a paternidade, vem o reconhecimento de filhos, filhas amados pelo Senhor, Pai. Não seja feita a nossa vontade, mas seja feita a Tua vontade. Assim na terra seja feito como já é feito no céu, Pai. Como já é manifesto, Pai, no céu, seja manifesto aqui nessa terra, no nosso lar, na nossa família, na vida dos nossos filhos. Venha o sozo, venha a salvação, Pai. Venha a alegria do Senhor, venha a paz que excede todo entendimento humano, Pai. Nessa noite que cada casal, que cada homem e mulher que aqui estão, Senhor, que eles possam receber da Tua palavra com entendimento, Senhor, com responsabilidade, Pai. Que nós venhamos receber essa semente, que essa semente venha germinar, que ela venha frutificar, que ela venha gerar fruto, não só para nós, mas para outras pessoas, para as pessoas que estão à nossa volta, para as pessoas que estão perto de nós, Pai. Que nós possamos alimentar pessoas, Pai. Derrama do Teu poder aqui, Espírito Santo. Esse culto é Teu, esse ambiente é Teu, esses corações são Teus, essas famílias são Tuas, Espírito Santo de Deus. Cada lar pertence a Ti, cada filhos e filhas lançados aos Teus pés pertence a Ti, Pai. Portanto, venha com Teu poder e com a Tua intervenção agora, Jesus. Nós cremos e por isso falamos da Tua palavra. Nós cremos e por isso falamos do Teu poder, Pai. Aqueles discípulos estavam num barco com Jesus e eles acharam talvez que Jesus estivesse dormindo, que eles iam morrer ali, mas não, Jesus não estava dormindo, Jesus estava atento e ensinando aqueles discípulos, Pai.
Que hoje nós venhamos a aprender, Senhor, mais de Ti. Que nós venhamos a aprender mais da Tua palavra. Que essa palavra venha para trazer, Senhor Jesus, base. Para trazer, Senhor, um alicerce sobre as nossas vidas. Porque muitas atitudes e muitas coisas nós que temos responsabilidades de fazer, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que nós não venhamos sair daqui da mesma maneira que nós chegamos. Que nós venhamos sair daqui repletos do Teu poder, da Tua glória, do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, respira fundo. Pastor Fernando, pode vir. Eu queria pedir que sentado mesmo, você levantasse as suas mãos assim, ó. Estendesse a sua mão. Não precisa se virar tanto, mas na direção da tua casa, se você pode, pense no ambiente do seu apartamento, da sua casa. Aquele ambiente onde você passa tempo com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos. Estende a tua mão lá naquela direção. Que haja uma mudança naquele ambiente. Que seja um ambiente propício para a liberação dos anjos de Deus para trabalhar. Porque a tua palavra diz, Pai Santo, que o Senhor dá ordem aos seus anjos. E nós queremos que os seus anjos recebam ordens para estar dentro da nossa casa. Nós queremos ver o teu trabalhar. Nós sabemos que o Senhor é real, que o teu poder é real. Isso aqui não é uma ficção, não é uma fantasia, uma utopia. Teu poder é mais real do que essas cadeiras que nós estamos sentados em cima. Teu poder é sobrenatural. Muitos de nós só estamos aqui hoje por causa do seu poder que nos guardou até esse lugar. Alcança, Pai, cada cômodo desse lugar, cada ambiente, toda palavra que de repente num momento de tristeza, de raiva, toda palavra que de repente num momento de nervosismo a gente falou e nós temos uma autoridade imensa na nossa boca. Toda palavra que a gente falou e que prejudicou esse ambiente, nós agora nos arrependemos. Nos arrependemos agora diante da Tua presença e em nome de Jesus nós abençoamos essa casa, esse lar. Amém. Quem crê, quem recebe, diga glória a Deus. Aleluia. Boa noite a todos. Todo mundo feliz? Estou feliz também de estar aqui. Muito bom a gente ter um tempo para a gente sentar juntos. Eu não estou sentado aí no meio, mas é como se eu estivesse sentado. Eu só estou aqui na frente por uma questão de logística, da gente poder estar de frente uns com os outros. Amém? E também para a gente registrar o que está sendo falado e a gente depois poder dar uma retocada, uma repincelada no assunto. Deixa eu dar uma orientação para os irmãos que estão me ajudando aí. Esse fundo, quando ele está baixinho assim, ó, aqui eu ainda não entendi porque ele está estourando lá na gravação. Então baixa ele pela metade. Ele está gostosinho assim, ó, está bem equalizado, só que a gente ainda não conseguiu entender um negócio ali que faz ele ficar bem mais alto lá na gravação. Então, aí a gente vai chegar lá. Amém? Enquanto a Sandra estava terminando de orar, já veio um texto aqui no meu coração que ele aponta para uma dependência. As bênçãos de Deus estão na dependência. Nossa maior luta é aprender a confiar no nosso Senhor. Amém? Ainda mais quando se fala de casamento, quando se fala de família, que é um contexto que nós achamos que nós já estamos prontos. É um contexto que a gente acha que nós já somos maduros, porque nós somos pais, somos mães, a gente tem o nosso empreendimento. Então, nesse contexto, a gente tem aquela ideia de eu já sei o que eu estou fazendo. Mas eu já conheci casais que estavam fazendo bodas de diamante, bodas de ouro, bodas de diamante. E o interessante é que quanto mais madura uma pessoa encontra o canal que está falhando e corta.
Só não corta meu microfone. Se for meu microfone, fala para mim que eu pego o microfone com fio. Não tem problema não. Amém? Já conversei com casais que tinham 50, 60 anos de casamento. A maioria de nós aqui não tem nem isso de vida. E é bonito você ver que a maturidade leva a pessoa a dizer: ih, rapaz, ainda estou aprendendo. Sim ou não? Mas o ímpeto da juventude leva a gente a se posicionar assim: eu já sei. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou fazendo. E talvez essa seja a maior batalha da nossa vida. Talvez essa seja a razão de muito sofrimento na nossa vida. É que a gente tem que se ver como eternos aprendizes. A gente tem muito que aprender. Quantos concordam comigo? Amém? E esse texto que veio no meu coração, que eu não vou ficar falando aqui nesse ambiente para vocês abrirem a Bíblia. Abre ali, vamos ler aqui. Eu não vou fazer isso, porque senão a gente vai... Depois vocês podem pegar esse vídeo, a gente posta ele, e aí vocês vão com a Bíblia aberta, e Deus vai dar até além do que vai ser falado aqui para vocês. Quantos creem nisso? Quantos creem que o Espírito Santo aqui, ele vai dar uma pincelada, mas isso vai servir como um arranque sobrenatural para os curiosos. Os curiosos. Aqueles que não são tão curiosos talvez não aprendam tanto, mas aqueles que são curiosos, eu quero entender mais. Meu querido, não vão parar. Vocês vão avançar. Amém? O texto que eu queria citar, que me impressionou um dia que eu estava lendo ele numa outra versão, que agora eu não vou lembrar qual é a versão, é Efésios 3,14, aonde Paulo começa fazendo uma oração pelos Efésios, e ele começa dizendo assim, eu me ponho de joelhos perante o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas versões mais comuns está assim, do qual toda família no céu e na terra toma o nome. Toda família no céu e na terra toma o nome. Eu não entendia bem essa expressão, fui dar uma pesquisada, eu descobri que a expressão simplificada quer dizer, no qual qualquer família estruturada está debaixo da dependência. Amém? E eu queria começar falando aqui de um ponto que a gente vai precisar pensar muito sobre isso. Nós vamos precisar pensar muito sobre isso. E eu estou com o meu controle. O negocinho não está no jeito lá não, né? Tá? Pode deixar ele aí. E eu vou controlando, porque depois que abrir o slide eu vou. Isso, deixa aí. Amém? Está aqui um negócio que nós vamos precisar pensar sobre isso. Eu tinha muita coisa para escrever aqui, eu falei, não, chega, não vou escrever um monte de coisa aqui não, porque, legal, isso. Pode ligar, vocês ficam mais à vontade no claro? Fica, né? Liga tudo. Isso dá para ver, perfeito. Amém? Talvez o escurinho assim, alguém esteve na correria hoje aí, daqui a pouco a gente começa a ouvir assim... Não estou falando que não pode bocejar, viu, irmão? Pode bocejar. Rapaz, você mudou minha vida aqui agora. Que legal. Meu Deus, isso é de Deus. Eu vou ter que fazer aqui também, tá? Dá um licencinho. Isso, rapaz. Isso. Amém? Então, a gente tem duas colunas aqui, irmão. Isso aqui a gente vai precisar pensar sério sobre isso, porque aqui está a razão de muita vitória e aqui está a razão de muito sofrimento. Essa coluna aqui eu chamei de objetivos, propósitos, amém? E essa eu chamei de consequências. E no reino dos céus, existem os objetivos que geram as suas consequências. E onde é que está o nosso problema? Eu vou falar o nosso problema porque é verdade, eu não sou 100% amadurecido.
estou aqui diante de vocês falando a palavra, isso não quer dizer que eu conheça a palavra toda, ou que eu viva toda a plenitude da palavra. Eu gosto de pensar e quero continuar pensando que eu estou aprendendo e vou continuar aprendendo. Que o dia que a gente falar, eu já sei, acabou. Nossa vida estagnou ali no já sei, e o já sei, ele virou uma pedra na vida de muita gente. Amém, irmãos? Fala para o teu irmão, não deixa o já sei te parar, tá, irmão? Diga assim, não é nome de japonês não, tá? Fala para ele. É o já sei, não. É já sei em português mesmo. Amém? E o que acontece? Vamos pegar objetivos e consequência. Qual que é o grande problema da nossa vida, irmão? Nossa, estou falando nossa com sinceridade. É que nós colocamos consequência como objetivo. Nós invertemos essas duas colunas. Eu quero ser feliz no casamento. É um objetivo de muita gente. Não é uma consequência. A pessoa não está direcionada a um objetivo que vai levar ela a isso. Não, ela colocou como meta ser feliz. E aí mora a nossa frustração. Aí mora muita dor, muita tristeza, muita angústia. Porque o que vai me levar a consequências são os objetivos. As demais coisas que serão acrescentadas, elas são consequência de algo que vem antes. Buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E nós invertemos isso. Eu não vou entrar em alguns assuntos, vou só citar, por exemplo, dinheiro. Dinheiro virou objetivo de muitas pessoas. Dinheiro é a meta. Eu quero ganhar dinheiro. Só que se você for seguir a palavra de Deus, dinheiro não pode ser o objetivo. Dinheiro tem que ser uma consequência. A pessoa que é fiel, trabalha bem, se especializa, faz o trabalho dela com dedicação, com amor, ela gosta do que faz, ela vestiu a camisa do que ela faz, dinheiro vai fluindo na vida dela. Alguém está ouvindo o que eu estou falando? Eu estou pegando um exemplo. Eu não vou entrar a fundo em assunto de dinheiro, não, mas é um exemplo. E aí eu boto dinheiro como objetivo. O que acontece? Eu começo a não perceber quantos objetivos eu estou atropelando. Quanta coisa importante. Princípios importantes que eu estou atropelando. Por quê? Porque uma consequência virou o meu objetivo. Meu alvo é o dinheiro. Só que eu esqueci que o dinheiro, ele é automático, ele vai vir como consequência de um objetivo. O casamento entra nesse assunto. Um lar feliz. Por que tem pessoas que ela tem a impressão que ela está remando, lutando, e ela nunca chega lá? Porque ela colocou uma consequência. O que era para ser visto como um resultado, ela colocou como meta. E nisso ela não tem tempo para observar qual é o verdadeiro objetivo. Eu já vou entrar nesse assunto de uma maneira mais funda, amém? A gente vai, o nosso tempo aqui, não pretendo estender muito aqui, até deixar um gostinho de quero mais, para a gente ir mais fundo nos nossos próximos cultos, amém? Mas, um outro exemplo, objetivo e consequência. Muitas pessoas colocam como objetivo ministério. Ministério virou objetivo para muita gente. Pregar bem, cantar bem, ter notoriedade. Nunca deveria ser objetivo o ministério. O ministério tem que ser uma consequência de algo que vem antes. Amém? É o meu andar com Deus, é o meu estar com Jesus, é o meu amor pela presença do Espírito Santo que vai gerar um ministério.
Irmãos, como a gente inverteu as coisas. Alguém entende o que eu estou falando aqui? Como a gente inverteu essas duas colunas. Eu não coloquei muita coisa ali, mas, por exemplo, eu escrevi aqui, ó, homem e mulher. Porque todos esses versículos citados, Gênesis 2, Mateus 19, Marcos 10, Efésios 5, falam a mesma coisa. Todos eles falam do objetivo, do propósito e da consequência. Todos eles. Se o objetivo for atingido, vai gerar a consequência. Qual é a fala dos profetas e do Espírito Santo aqui? Vocês estão atentos? Qual é a fala? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Em todas essas citações bíblicas, é isso que é falado. O que significa para nós ser uma só carne? Um lar saudável. Um lar onde a gente tem companheirismo de verdade. Muitas pessoas limitam ser uma só carne em sexo. Não, irmãos. Eu já conheci casais que o sexo está muito bem, mas estão sofrendo em outras áreas. Amém? O que é ser uma só carne? Não é o objetivo, é a consequência. O que é ser uma só carne? É um tomar a batalha do outro. É a gente ter cumplicidade, é a gente ter aliança, é ter amor. É saber que existe amor ali. Aleluia. Mas pastor, se o senhor está falando que isso não é objetivo? Não é objetivo. Não deveria ser. Mas qual que é o objetivo então num texto desse? É ser homem e mulher. Porque todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Qual deveria ser o meu objetivo para que no meu lar, no meu casamento, eu consiga essa consequência de eu e o meu esposo, eu e minha esposa, nós somos duas pessoas, mas estamos na mesma pegada. Amós capítulo 3, versículo 3. Como andarão dois juntos, se não estiver em comum acordo? Irmão, é aqui que a gente entra numa coisa muito pessoal. O objetivo é ser homem. O objetivo é ser mulher. Não menino e menina. E nós ainda enfrentamos meninices. Atitudes irresponsáveis. Quantos entendem o que eu estou falando? O homem de Deus, o homem dirigido pelo Espírito Santo, ele é amadurecido, ele se torna um sacerdote. Ele se torna alguém que ele percebe o que está acontecendo na casa dele. Ele assume uma responsabilidade espiritual sobre a sua esposa. Ele ministra a palavra de Deus para sua esposa. Ele chama para orar. Ele toma a frente. A mulher de Deus, guiada pelo Espírito Santo, como Paulo fala, que o homem deve amar sua mulher como Cristo amou a igreja, e a mulher deve honrar, se sujeitar, caminhar junto ao seu esposo, né? Ele compara o homem com Cristo, que é o cabeça, e a igreja com a mulher, que é o corpo. Dois, uma só carne. Mas o objetivo, irmão, tem sido perdido. A gente entra no ambiente do casamento e acha que já sabe. Entende, irmãos? Fica aquela coisa de já sei. Eu estou preparado, estou casado. Nós assinamos uma certidão de casamento, mas isso não é verdade.
tem muito que aprender, irmão. Envolve renúncia. Envolve muita renúncia, porque cada um de nós aqui viemos de lares diferentes. Viemos de padrões de paternidade, pai e mãe, completamente diferentes. Muitos de nós aqui nem cresceu com o pai, nem teve uma referência do que é um pai, ou teve uma referência terrível, ou não teve mãe, ou foi criado de uma maneira perigosa. Quantos estão ouvindo o que eu estou falando? Amém? Alguns de nós tivemos aquele incidente de se tornar autorresponsáveis bem mais cedo na vida, e se virar para pagar as contas, se virar nos 30, e aí a gente fala, tá vendo, vitória, sim, vitória, mas isso traz consequência para o casamento. Isso traz consequência. Alguns de nós fomos extremamente mimados, não podia ser contrariado. Falou contra, dá piti. Aquela criança que um não para ela é como um tapa na cara. E nós trazemos tudo isso para o casamento. Na hora que a gente recebe uma oração lá na frente do altar, até que a morte separe, a nossa mente não é transformada. Quantos concordam com isso? E é com isso que a gente lida todo dia. É isso que pode fazer o amor verdadeiro de duas pessoas se tornar em ódio. Amém, irmãos? Então a gente precisa pedir a ajuda do Espírito Santo, irmãos, para a gente parar de colocar consequências como meta, consequências como objetivo, e a gente colocar cada coisa no seu devido lugar. Quantos concordam comigo? Mas qual é a consequência, qual é o objetivo aí então, pastor Luiz Fernando? É amadurecer. Homem, mulher, não é uma coisa de pessoa imatura. Quantos sentem que precisam amadurecer? Graças a Deus. Como que você sente isso? Você sente isso nos incômodos que você enfrenta. Não é? Sim ou não? Incômodos, desencontros, coisas que nós poderíamos tratar com a maior tranquilidade. Coisinhas bobas, que viram uma discussão terrível dentro do ambiente de uma casa. E nós sabemos disso, irmão. Nós sabemos, não adianta a gente ficar aqui, não sei. Claro que a gente sabe, irmão. Sabemos ou não sabemos? Quando estamos sendo imaturos. Ai, pastor, mas isso é muito ruim, né? Isso me deixa envergonhado. Não deveria, não deveria. Sabe por que a gente se sente tão envergonhado? Porque nós queremos afirmar e reafirmar que nós já estamos preparados. A partir do momento em que a humildade de Cristo, ela tem mais liberdade no nosso coração, não tem problema nenhum a gente olhar e falar, eu fui imaturo aqui, amor. Você me perdoa? Não tem problema nenhum. Aquela discussão toda para afirmar e reafirmar que o meu ponto de vista está certo, acabou. Acabou. Porque eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero melhorar. Eu reconheço que eu sou imaturo e que eu sou casado há 22 anos. Quando eu tiver, se Jesus não tiver buscado a igreja dele ainda, e eu tiver 60 anos de casamento, eu ainda vou estar precisando aprender. Irmãos, e quantos concordam comigo que tem pessoa que não tem nem 10 anos de casamento e já acha que sabe?
Fala pro irmão do seu lado assim, disfarçadamente, ó, vai falar seu nome daqui a pouco lá na frente. Vai profetizar lá. Amém? Então, irmão, qual que tem que ser o primeiro propósito nosso aqui? Ter ouvidos para ouvir. Porque aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz para a igreja. A gente tem que derrubar essas armas, irmão. Esse monte de escudo que a gente tem. Eu sei de uma coisa, irmão. Alguns de vocês, inclusive eu, incluindo eu, sofremos muita reprovação na nossa infância. Muita palavra negativa. Você não consegue, você é isso, você não presta, você não... Muitos de nós, irmão. Isso não é novidade para mim nem para você. Então é natural, irmão, que mesmo estando errados, a gente sinta a necessidade de estar certo. Alguém entende o que eu estou falando? Só que a gente tem, irmão, que entender que isso está acabando com a nossa vida às vezes. Que isso está rompendo princípios. Que isso está impedindo o agir de Deus na nossa casa, no nosso lar. E que a gente não está melhorando as coisas. Que nós estamos piorando as coisas. Não, mas o meu objetivo é ser feliz. É, de muita gente. Só que está na contramão da felicidade. Porque ser feliz é uma consequência. Amém, irmãos? Quantos entendem que colocar algo errado como objetivo pode custar muito caro? Quantos entendem? Por exemplo, quantos já conheceram, tiveram a oportunidade de conhecer pessoas que o objetivo dela é dinheiro, custe o que custar? Quantos? Ela pode aceitar uma proposta para crime, para roubo, ela pode vender até o próprio corpo, se prostituir por dinheiro. Afinal de contas, ela tem um objetivo. O assunto aqui é muito sério, irmãos. Se o seu objetivo for simplesmente ser feliz no matrimônio, desculpe, talvez você nunca chegue nisso. Porque nós vamos falar de algumas coisas que são consequências de uma construção. Aleluia. Mas eu queria um aleluia assim, mais entusiasmado. Vocês estão felizes? Sim ou não? Diga assim comigo, profetiza. Diga, a partir de hoje, muitas coisas vão mudar na minha vida. Diga assim, ó, as consequências vão ficar no lugar delas. E os objetivos no lugar deles, no meu coração. E eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Então a gente tem que ter mais alegria nisso. Aleluia. Amém, irmão? Ai, pastor, que o senhor não sabe quantos machucados. Eu sei, irmão. Eu sei. Eu imagino. Esse assunto é um assunto que toca em feridas. Principalmente quem já teve a experiência de um lar desfeito, de um casamento em divórcio, de uma separação e ver os filhos ali perdidos, sem referência. São dores, irmão, tristes, dores difíceis de encarar. Mas, irmão, como o Espírito usou a Sandra para falar que a pessoa certa está no barco para te ajudar. Amém? Aleluia. Diga, eu tenho a pessoa certa. Eu tenho que confiar nele no meio da tempestade. Aleluia. Amém, irmão? Ele disse o seguinte, o nosso Senhor. Ele disse assim, ó. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as cumpre, será semelhante ao prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos,
As tempestades, parecida com aquela que a Sandra citou aqui, e sopraram os ventos, deram contra aquela casa, mas ela não caiu. Ela não caiu. Diga, ela não cai, porque está edificada sobre a rocha. Porém, ele continua lá em Mateus 7, 24, 25, 26, ele continua. Porém, aquele que ouve essas palavras e não as guarda, não se alicerça nela, aquele que continua fazendo de consequências os seus objetivos, porque ele ainda não entendeu, ela ainda não entendeu que o Senhor está falando de propósito para chegar lá. Ela ainda não entendeu. Essa pessoa constrói sobre a areia. E ele repete as mesmas palavras em Mateus 7. Vieram os ventos, transbordaram os rios, e deu contra aquela casa, e grande foi a sua queda. Ele é a base. Alguém está me ouvindo? Diga, ele é a base. Todas as coisas subsistem nele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Irmão, não existe nada sem Jesus. Nada. Você pode falar, mas eu já vi pessoas construir sem Jesus. Sim, constrói para nada. Às vezes ganha até o mundo todo e perde tudo, perde até a própria alma. Sim, temos uma capacidade, mas as promessas de Deus não estão sobre a nossa capacidade. As promessas de Deus não estão sobre o que você faz, sobre o que eu faço. Não estão. Já vi pessoas com muito malabarismo, e o objetivo da pessoa é só um: tem que ser do jeito que eu quero. Olha uma meninice no casamento. Claro, muitas pessoas não vão falar essa frase, porque essa frase é muito reprovável, né? Tem que ser como eu quero. Então a pessoa nunca vai abrir a boca para falar isso. Mas tudo que ela faz, tudo que ela arquiteta, tudo que ela se move é em cima disso. Porque o imaturo tem que ser tudo do jeito que ele quer. Desculpa, talvez você está se identificando, mas Deus te ama, amém? Amém? Isso são traços que, se a gente chegar com sinceridade em Deus, aquela palavra lá é para mim, me ajuda. Você vai parar com esse malabarismo de usar o palavreado, de usar arquiteturas, para tudo ser do seu jeito. Você vai parar com isso. E você vai amadurecer para encontrar o que é melhor para o seu lar, e não para o seu eu, porque importa que ele cresça e o seu eu diminua. E isso é ser homem, ser mulher. A promessa dos dois conseguir se tornar um só, unidade, entrosamento. Em todas as áreas, principalmente na área sexual, ou área que é atacada por Satanás, é a área sexual, porque o sexo, ele não é uma área carnal, como muitas pessoas pensam, ele é uma área espiritual. Sexo não é um negócio carnal. Não é. Talvez você nunca ouviu ninguém falar isso, mas eu estou falando, porque se sexo fosse um negócio carnal, dentro do contexto do casamento, se sexo fosse um negócio carnal, não repreenderia Satanás, porque Satanás gosta de coisa carnal. E o apóstolo Paulo fala para os coríntios com todas as letras, que o sexo honrado entre o casal repreende Satanás. Capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7. Ele fala que o casal que se negligencia
um ao outro na área sexual, Satanás se aproxima dos dois. Então, se conforme está na nossa cabeça, na cabeça da religião, não fala disso não pode falar disso na igreja, falar disso na mesa, a gente deveria falar. Olha para o teu irmão e diga, a gente deveria falar sobre sexo, você sabia? Diga, porque lá fora eles falam de sexo. Fala ou não fala? Do jeito do mundo, do jeito das trevas. E nós deveríamos esclarecer entre nós o assunto. É uma consequência. É uma consequência. Porque não dá para chegar nisso com imaturidade. Então qual que é o objetivo? Amadurecer. Diga, meu objetivo é amadurecer. Diga, eu sou um homem, sou uma mulher. Aleluia. Agora eu deixo uma pergunta aqui, só retocando o que já foi falado. A gente vai mudar ou amadurecer em alguma coisa que a gente acha que nós já estamos prontos? A gente vai melhorar em alguma coisa que a gente acha que já está bom? Nunca. Falo sem medo de errar. Nunca. Mas por que o senhor está falando que nunca? Porque a mudança dói. A mudança exige esforço. A mudança exige apelo de pedido de ajuda ao Espírito Santo. Ninguém vai investir se não estiver bem claro que precisa mudar. Falo isso olhando nos olhos de vocês. É estreito o caminho, irmão. A maioria de nós aqui não são mais criancinha. Tirar uma mudinha de uma árvore desse tamanho, irmão, de um lugar ou endireitar ela é uma coisa. Endireitar uma árvore de 1 metro e 2 metros de altura é outra coisa. Endireitar uma árvore da altura desse teto já é outro trampo, é outro trabalho. E se as raízes dessa árvore forem muito profundas? Fala para o teu irmão, você vai ter que deixar Jesus cortar algumas coisas aí, irmão. Vai doer, mas vai valer a pena. Quantos estão entendendo? É fácil? Cai do céu? Cai pronto? Não cai, irmão. Não acontece. Então, esse momento nosso aqui é um momento que a gente tem que deixar o Espírito Santo despertar a gente. Ninguém é vítima aqui, irmão. Eu sou vítima de um problema que aconteceu inesperadamente. Não somos, irmão. Não somos. Nós temos a palavra. A palavra é o denominador comum entre nós. Não, mas eu penso assim. Não, mas o meu ponto de vista é esse. Querido, querida, vou te falar uma coisa. Quando Cristo é o centro, não tem mais esse negócio de penso assim ou penso assado. Porque nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Então, lar abençoado, lar feliz, na opinião de vocês, pode deixar isso para lá, irmão. Pode deixar. Eu vou apertando aqui. Isso. Eu sei, eu tô demorando muito. Não. Ai. Por favor, olhe para mim e responda. Responda com a boca e com o coração. Lar feliz, lar abençoado, é consequência ou é objetivo? É consequência. Então qual é o objetivo que vai levar a essa consequência? Fala aí, pode falar, quero ouvir a voz de vocês, não vai sair no ar. Amadurecer. Amadurecer como? O amor de Deus. Né? Olha isso aqui.
O que é isso? O Espírito Santo falou comigo, usa a figura de uma árvore. A gente vai ter que estudar muito sobre isso. Amém? Ela basicamente, a gente pode pensar em três partes aqui, né? Ela tem a base, que são as raízes. Ela tem o tronco, né, dela, não é? E ela tem a copa, que são as folhas, os frutos. Sim ou não? Então você tem aqui a base, que é Cristo, representando a nossa casa, nosso lar, nossa família. Você tem esse meio aqui, que seria a parte do tronco, o caule, né? Que é o casal. O homem e a mulher. Homem e mulher. Não menino e menina. Amém? Lembrando que a gente vai ter que sempre estar trabalhando isso. Eu não posso aqui diante de vocês falar que eu sou um homem no ápice da maturidade, que eu não sou. Vejo meninices em mim e agradeço a Deus por eu conseguir enxergar. Triste de quem é menino e acha que é homem. Triste de quem é menina, estufa o peito como uma mulher. Fala para o teu irmão, toma muito cuidado com isso. Amém? Sabe por que é importante eu tocar nesse ponto? Porque Deus resiste aos soberbos. Nada impede o poder de Deus de agir. Tem uma coisa que impede o poder de Deus de agir, e isso está em vários textos da Bíblia. Isso impede o poder de Deus de agir. A soberba, o orgulho. Isso faz com que Deus olhe para a gente e fala, é? Você já sabe? E aí um belo dia você vai chorar muito e vai voltar para o Senhor, me ajuda. Olha para o teu irmão e diga, você não precisa disso, irmão. Diga assim, aprenda com a palavra agora. Se humilhe agora. Eu sei, muitos de nós sofremos bastante pancada na infância, na juventude, e isso deixou a gente meio couro de jacaré. Então, às vezes, como a Sandra falou, Jesus está no barco. Ele está no barco, mas a gente não percebe que ele está no barco e nem segue a direção dele. Mas é questão da gente querer. Quantos querem? Eu quero. Não sou besta nem nada. Amém? Eu quero. Eu não quero ser turrão, não. Crente Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Eu não quero. Deus me livre. Eu quero mudar. A cada mês eu quero perceber que eu mudei um pouquinho. Botar uma meta de a cada semana eu poder dar um passinho a mais na maturidade e perceber que coisas que antes me tiravam do meu equilíbrio já não tiram mais. Porque eu estou amadurecendo. O Salmos capítulo 1 fala que bem-aventurado, feliz, é aquele que não anda no conselho do ímpio, e ímpio para dar conselho é o que mais tem. Não anda no conselho do ímpio, não se detém em caminho de pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, bem-aventurado, antes, o seu prazer é na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, porque será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual vai dar fruto. Diga comigo, vai dar fruto. Na estação própria, sem correria, sem ansiedade, sem esquentar a cabeça, vai dar fruto. Tudo que fizer prosperará. Então se fala tudo que fizer prosperará, eu acredito que a gente pode tomar posse dessa palavra e falar, minha casa é próspera, meu matrimônio é abençoado.
E ter uma casa próspera, eu estou falando só o que o Senhor está me alertando para falar, para depois ficar registrado. Ter uma casa próspera não significa que você mora numa casa de 5 milhões de reais. Porque você pode morar numa de 5, de 10 milhões, de 50 milhões e ser um pobre dentro dessa casa. Porque o significado da palavra prosperidade não é o mesmo significado da palavra riqueza. Riqueza é só uma galinha da vasta prosperidade. Amém? Tem um texto que eu queria ler com vocês, antes de continuar. Que nosso tempo também, a gente não vai muito a fundo, mas abre e dá uma lida comigo no Salmo 128. É isso mesmo? 128. Aleluia. Estamos juntos? Vocês estão aí? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus, comerá do trabalho das tuas mãos, será feliz e te irá bem. Assim? A sua mulher, no caso, se você é uma mulher, está lendo, seu marido, né? Será como a videira frutífera aos lados da sua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos dos teus filhos. Paz seja sobre Israel. Amém? Aqui nesse texto, fala para mim o que é consequência e o que é objetivo. Ou, vamos lá, o que é objetivo e o que é consequência. Fala aí. Todo mundo está falando junto. Como é que é? Temer ao Senhor, honrar o Senhor, amar o Senhor, se entregar para o Senhor. E qual que é a consequência? Ser feliz, ter um lar próspero. Significa que não vamos ter problema? É essa a utopia que está sendo falada aqui? Não, nós sempre vamos ter problema. Porque nós estamos num processo. Então, quando a gente rompe uma fase, vem outra. A gente rompeu uma fase, melhorou aqui, a gente vai para uma outra fase, porque a gente vai continuar melhorando. Amém? Glória a Deus. Então, por favor, repita comigo. Eu não vou mais inverter objetivos e consequências. Diga, não vou cometer esse erro. Não quero viver sofrendo. Quero amadurecer, homem e mulher, para ser uma só carne. Aleluia. É muito tremendo isso. E se a gente se abrir, Deus vai ensinar todo dia, não só quando a gente se reunir aqui para pregar, para falar, todo dia a gente vai crescer. Em casa, no trabalho, onde a gente estiver, Deus vai falar com você. Tremendo. Aleluia. Aleluia. Olha lá, aqui é a folhagem, né, os frutos. Ó, só para... Eu não vou poder avançar muito, não quero estender. Salmo 1, ter base em Cristo.
Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Ore em cima disso, declarando cura dos traumas. Você percebe que você é uma mulher muito agitada, um homem muito nervoso. Você fala o que não deve com facilidade. Reconheça isso, encare isso. Pare de querer dizer que não. Quantos aqui já receberam curas milagrosas aqui? Você recebeu alguma cura escondidinho ou na revelação? Deus trabalha no escuro ou trabalha na luz? Então saia do escuro. Fala para o teu irmão, saia do escuro, irmão. Diga, está com medo do quê, meu filho? Diga, vem para fora. Amém? Calma, eu entendo o medo que você enfrenta. Eu entendo porque eu lido com isso também. Eu sei de áreas que eu ainda sou imaturo e que eu tenho que vir para fora e sei a luta que é. A vontade que a gente tem de parecer para todo mundo que está tudo bem, mas na verdade não está. Por isso que nós não podemos ficar na imaturidade, porque na imaturidade a gente vai aceitar isso. A gente vai sair daqui e a gente vai sair daqui falando, fomos para mais um culto de casais. Glória a Deus. Somos crentes evangélicos, felizes. Tem crente que sai de um culto desse e já quebra o pau ali no carro mesmo. Estou inventando? Eu conversei com uma irmã que trabalhava na liderança de um ministério. Ela falou que antes dos eventos era um quebra-pau nos bastidores. Era um querendo comer o outro vivo, passar por cima do outro para aparecer mais, porque eu tenho que ter destaque aqui na igreja. Irmão, a aparência não vai te satisfazer. O que vai te satisfazer é a realidade. A religião nunca vai matar a sua sede. O que vai mudar a tua história dentro da sua casa não é religião. O que vai mudar a tua história é uma vida com Deus, é andar com Deus. Então vem para fora. Reconhece seus erros. Pede perdão. Fala com o teu esposo, com a tua esposa. Ó, tem sido cabeçudo nessa área aqui. Tá vendo? Até alguns casais até já olhou um pro outro assim. Essa palavra foi para você aí, ó. Aleluia. Mas é bom isso. É bom ou não é? É coisa mais tremenda. O que me deixa triste é quando eu vejo pessoas falar assim para mim, tá tudo bem com a gente, e dentro do meu coração eu sei que não tá. Existem dons do Espírito Santo que eu preferia não ter. Eu preferia não ter. Porque eu sei que a pessoa está mentindo para mim. E o que eu vou fazer? Eu vou invadir o espaço dela e falar, não, você está mentindo porque eis meu filho que o Senhor está me mostrando. Eu vou fazer isso? Eu não vou fazer. Se você chegar aqui com a tua vida toda quebrada, você chegar com cara lisa aqui para mim e falar, nossa pastor, está uma vitória. Eu falo, amém. Eu posso ter certeza que você está mentindo para mim, que eu não vou. Até hoje, acho que teve 2 vezes no ministério, são 24 anos de ministério, teve 2 vezes que a pessoa mentiu para mim desse jeito. Eu chamei ela assim, vem cá, irmão. Tirei ela do meio da multidão. Por que você está sendo tão mentiroso? Seu mentiroso. Teve 2 vezes só, até hoje. Sabe por quê? Não adiantou nada. A pessoa não mudou porque eu fiz isso com ela. Quem não ouvir a voz de Deus não vai mudar. Não, eu estou ouvindo a voz do pastor Luiz Fernando. Grande coisa. Se você não recebeu o que o Espírito está falando com você aqui, não vai mudar. Porque o combustível da fé é a voz do Espírito. Amém? Então não tem problema, está errado. Não tem problema falar, eu estou errado. O problema é falar, estou certo quando eu estou errado. Amém, irmãos?
Quantos entendem o que eu estou falando? Eu estou tentando falar com cuidado para não pisar na ferida de ninguém e você não sentir tristeza, porque Deus quer que você se alegre nele. Fala para o teu irmão, se entusiasme com esse assunto. Diga assim para o teu esposo, nós vamos construir muita coisa junto. Diga assim, mas com sabedoria, tá? Amém? Então que esse momento aqui abra margem para de repente a gente sentar 1 hora e a gente conversar sobre meninices que nós estamos enfrentando na nossa casa. Eu vou chegar, minha esposa vai dedurar. Para com esse assunto de dedurar. Já viu essas conversas? Não vamos marcar com o pastor não, que você vai contar meus podres para o pastor. O seu problema não é com o pastor. Você está querendo parecer bacana para mim? Não é. É entre você e o Espírito Santo. Minha parte é chegar, mostrar, vocês podem usar essa estratégia, faz assim, e aí vai melhorar, vai dar certo. Aleluia. E tem muita coisa que você não precisa nem falar comigo. Se você orar realmente, encarar, Deus te mostra como que você vai fazer. Mas se quiser ajuda, estamos aí. Aleluia. Maturidade é o alvo desse culto de hoje. Amadurecer, se tornar mais abertos para falar dos nossos erros. Quebrar essa necessidade de estar certo. Estou certo. Quebrar isso, arrancar isso da nossa vida. Ninguém aqui está certo, sabia? Sabia que ninguém aqui está certo? Todo mundo tem uma fatia enorme de falhas aqui. Quantos levantam a mão e concordam? Está mais fácil de encarar agora? Porque se fosse só você, talvez você falasse, não, eu estou certo também. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia mesmo. Vocês estão bem? Nunca podemos perder de vista que a palavra de Deus fala de objetivos e consequências. Um dos maiores erros que cometemos é a inversão desses dois valores, nos levando a fazer de consequências o nosso objetivo. Coisas como casamento saudável, dinheiro, ministério, nunca deveriam ser objetivos, mas sim consequência de atitudes tomadas na palavra. Prometo que vocês vão vigiar com isso? Amém? E aí a gente vai se aprofundando. Que horas são? Deixa eu ver aqui. Eu quero deixar esses últimos minutinhos para orar. Eu sabia que não ia dar para falar de tudo, mas a gente não precisa falar de tudo. A gente precisa falar do que é para falar hoje. Eu acho que a nossa oração aqui agora, sabe o que é? A nossa oração aqui agora é a seguinte: Espírito Santo, diante dessa palavra aí, que o Senhor falou com a gente, eu quero buscar um aperfeiçoamento pessoal meu. Porque essa mentira de vou casar para ser feliz não presta. Isso é uma mentira. É ser feliz para casar. Mas é claro, não estou mandando vocês se divorciar, os que já é casado e está enfrentando luta. Não estou falando isso. Mas agora que está casado, vamos botar o pino em cima do i. Vamos se organizar, vamos amadurecer. Amém? Aleluia? É muito errado esse negócio de casar para ser feliz. Isso é muito errado, irmãos. Muito perigoso. Porque é a inversão de objetivo e consequência. Primeiro, eu tenho que ser um solteiro. A palavra solteiro significa inteiro, completo, paternidade, comunhão com Deus. E aí eu encontro uma pessoa e eu vou compartilhar essa paz, essa alegria com ela. Essa é a sequência certa. A gente foi enganado. A gente pensou assim, não, essa pessoa vai me fazer feliz. E às vezes nós cobramos isso do outro. O fardo é pesado.
Diga: eu não tenho capacidade de fazer alguém feliz. Aleluia. Então vamos ajeitar as coisas, pedir ajuda do Espírito Santo. Procure não entrar em muitas questões que não estão muito certas no seu casamento. Não fique tentando resolver a ferro e fogo. Numa próxima ocasião eu quero falar de 1 Coríntios 7. Eu quero encorajar os casais em cima de algumas declarações que Paulo fez em 1 Coríntios 7. Que se a gente pegar aquilo ali, é uma ferramenta muito forte. 1 Coríntios 7. Vocês vão dando uma lida já para na hora que eu começar a falar sobre isso, vocês... agora entendi. 1 Coríntios 7. Amém? Muito importante. Mas eu já sinto o cheiro de anjo de Deus trabalhando aqui. Eu sei que o Senhor está liberando unção sobre nós aqui. Eu sei. Quantos sabem? Que venha luz aqui sobre nós. Vamos se colocar de pé. Isso. É muito pessoal isso, por isso que eu não vou pedir para vocês dar as mãos, porque geralmente culto de casais eu peço, dá a mão com seu esposo, com a sua esposa. Não vou fazer isso agora não. Eu vou pedir para você colocar a mão no seu coração, para você fechar os seus olhos, para você falar com Deus, para você dizer: Pai, quantas consequências eu estou colocando no lugar de objetivos na minha vida, e quantos objetivos eu estou deixando de lado. Eu quero amadurecer, porque o que vai gerar uma só carne, como a tua palavra fala nesses textos, é a junção de um homem e de uma mulher. E quando a gente ainda está enfrentando, Pai, imaturidades, a gente é tão individualista. Nós somos tão inconsequentes. Nós somos tão egoístas. Na imaturidade a gente fala tanto eu. Às vezes nem falamos com palavras, mas falamos com gestos. Manipuladores, começamos a manipular as coisas para que seja sempre como eu acho, eu quero, eu. Pai, nos ajuda a derrubar isso. Jesus, vem ser Senhor da nossa vida pessoal. Jesus, vem ser pastor do nosso coração, Jesus. Eu poderia te pedir, vem ser pastor da nossa casa, mas a casa é consequência, Jesus. A casa é consequência. Quando a gente se volta para o Senhor, a casa é consequência. A gente quer raízes profundas, a gente quer alicerce sobre a rocha. Chega de vento balançando para lá e para cá, e parece que vai cair, Deus opera um milagre. Chega disso, nós queremos a sua presença. Chama Ele, fala: meu Senhor, eu carrego dores, eu carrego marcas que às vezes me levam a ser egoísta, Senhor. Eu carrego marcas, reprovações, humilhações, às vezes vividas dentro da minha infância, comparações, que às vezes me obriga, é como se eu estivesse sendo oprimida a estar sempre certo, sempre certa, a não saber abrir mão do meu ponto de vista. E eu sei que o Senhor está tocando nesse assunto aqui nessa noite. Vem curando essa dor. Olha a batalha do meu irmão, Pai. Olha a batalha da minha irmã. Talvez a gente não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Talvez a gente vai tomando decisões erradas. Quando o esposo ou a esposa chega para alertar, a gente acha que a pessoa está pisando na gente. A
gente acha que a pessoa está diminuindo a gente, porque não, eu sei o que eu estou fazendo. Ah, Senhor, olha para nós agora. Abre bem seu coração para Ele. Olha para mim agora. Me livra disso. Eu tenho uma vida com o Senhor, Tu és meu Salvador. O Senhor entregou a sua vida por mim. O Senhor foi até a cruz por mim. Quando o Senhor disse que podia pedir 12 legiões de anjos que o Pai te daria, é porque lá na glória o Pai te falou: ó filho, quando a coisa apertar lá e você sentir vontade de desistir deles, se você olhar para toda aquela ingratidão deles, se você olhar para toda aquela religiosidade, aquela maldade da carne, e de repente você falar: quer saber, eu não quero mais isso não, esse povo não merece isso que eu estou passando por eles não, então filho, só fala que eu mando 12 legiões. Eu acredito que o Pai falou isso. Ele podia voltar atrás, mas não voltou. Podia dizer chega, mas não disse. Foi até o fim. Na hora de mais dor, o Senhor falou: ó Pai, se tiver algum jeito, o Senhor passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade não, mas a sua vontade. Então é diante do Senhor que nós estamos orando agora, sabe? É diante do Senhor. E eu sei, vai doer, vai ter coisas que estão mais enraizadas, orgulhos que estão mais enraizados, mas eu acredito que nós entendemos o que o Senhor queria falar com a gente aqui nessa noite. Acredito que a gente entendeu. Nós não fomos aqui num monte de texto, fazendo uma base teológica profunda, porque basta uma palavra sua é o suficiente. Então trata, Pai, trata nosso coração, pede para Ele com todo o seu coração, mexe com a minha estrutura. Eu não quero mais ser a mesma pessoa, eu não quero mais estacionar. Sei que o Senhor me ama, e que o Senhor não vai me amar mais depois que eu amadurecer mais. Mas Senhor, eu não quero viver sofrendo e fazendo os outros sofrer. Sofrendo e fazendo meu esposo, minha esposa sofrer. Eu não quero não. Eu quero que os meus filhos tenham um referencial de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de alguém que segue os passos de Jesus. É isso que eu quero. É isso que eu preciso. Nos ajuda, Senhor, a avançar nesse assunto. Nos ajuda mais para frente a tocar em pontos práticos. Falar da criação de filhos, posicionamento que a gente vai ter com criação de filhos, posicionamentos detalhados que a gente vai ter que falar sobre sexo aqui. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Mas ajuda a gente a começar pelo começo. Começar pelo começo. Segura na mão agora do teu esposo, da tua esposa. Segura na mão dele. Isso. Senhor, faz desse casal o caule dessa árvore. Faz desse casal o sustento em cima da rocha e embaixo dos frutos. Cria sombra nessa casa. Cria fruta doce nesse lar, Pai. Derrama alimento sobre essa casa. Derrama sustento espiritual, físico, material, emocional. Derrama abraços de verdade dentro dessa casa, Senhor. Em nome de Jesus eu profetizo sombra, amor, respeito. Atitudes simples que vão mudar a história desse casal. Fala para Jesus: eu quero isso. Eu quero isso na minha casa. Eu quero ser isso que a sua palavra falou aqui hoje. Eu quero ser feliz. Mas essa é a consequência. Então me ajuda a trabalhar o objetivo. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
Amém? Olha aqui para mim. Vai ser facinho? Vai cair pronto do céu? Não. Mas vai valer a pena. Todo dia de manhã, coloque seu joelho no chão. Não sai correndo, não. Acorda um pouco mais cedo, coloque seu joelho no chão e fala: Pai, ajuda eu a amadurecer um pouquinho mais hoje. Ajuda eu a deixar para trás umas coisinhas hoje. Todo dia Deus vai te ajudar. Todo dia. Vai chegar uma hora que você vai olhar para sua casa, você vai olhar para teu esposo, para tua esposa e falar: puxa, a gente está desfrutando de um casamento hoje que a gente nunca desfrutou na nossa vida, né? Alguns de vocês já podem falar isso. Alguns de vocês já sabem que pode falar isso. Nós estamos aí, uns estão num nível, outros estão em outro, mas nós estamos todo mundo na mesma direção. Amém? E lembre-se, quando você não souber lidar com alguma coisa, peça ajuda. Tem um casal aí perto de você que você confia? Peça ajuda. Quer falar comigo? Peça ajuda. Amém, irmão? Não tenha medo não, ninguém nasceu sabendo aqui não. E algumas coisas que eu vou ajudar você, eu vou acabar aprendendo enquanto estou ajudando você. Aleluia. Bom demais, né? Na opinião de vocês, uma vez por mês está bom para a gente sentar em torno desse assunto, assim? Vamos? Talvez vai ter culto que a gente vai sentar mesmo, colocar uns bolachas, uns pão com mortadela, assim, no meio, assim. E a gente faz E aí a gente vai falando um pouco mais das experiências, tocando em questões práticas. Eu quero tocar em alguns pontos delicados. Administração de dinheiro, às vezes a gente está sofrendo por causa de dinheiro. É importante saber administrar dinheiro, senão a casa cai. Amém? Então, ore sobre isso, tá? Para que isso cresça entre nós, para que a gente vá pegando o que o Espírito Santo está falando com a gente. Eu não sei tudo não, mas aprendo com vocês também. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado por essa noite. Guarda a volta para casa de cada um. Continua trabalhando, Senhor. O Senhor não está preso aqui dentro de um prédio. O Senhor não está. O Senhor está livre. A nossa casa é a sua igreja. Nosso carro, aonde a gente estiver, é a sua igreja. Fique à vontade. Eu quero o Seu trabalhar na minha vida. Amém. Aleluia. Doeu muito? Está tudo bem? Então tá bom. Todo mundo vivo? Então, Deus abençoe. Eu vou dar um tchauzinho para quem está assistindo também. E até a nossa próxima reunião. Agora pode beijar na boca, fica à vontade. Aí com jeito. Aprecie com moderação.